Vamos falar mais um pouquinho sobre literatura? Vamos! E hoje nós vamos falar sobre uma obra, sobre um texto maravilhoso, tá? E eu já vou adiantando que vai ter spoiler. Então, se você já leu, ou aliás, se você ainda não leu A Metamorfose do Franz Kafka, não assista a este vídeo, porque eu vou dar spoiler, tá? Por que eu vou dar spoiler? Porque eu vou analisar a obra, tá? Eu vou analisar toda a obra e para essa análise, do jeito que eu quero analisar, eu vou ter que contar vários fatos sobre a obra, tá? Então eu já tô avisando que eu vou contar algumas coisinhas, alguns detalhes sórdidos aqui da obra do Franz Kafka. E antes de começar a falar efetivamente sobre a obra, vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre quem foi Franz Kafka. Pois é, Franz Kafka era tcheco, né? Ele nasceu, na verdade, no Império Áustrio-Húngaro e acabou, hoje em dia, é a República Tcheca. Então, Franz Kafka é tcheco, tá? E ele escreveu a obra A Metamorfose em alemão, né? Foi criado numa família judia, tinha assim bastante dificuldade de relacionamento com o pai, e dizem aí as más e as boas línguas que muito desse relacionamento que ele teve, esse relacionamento truncado, difícil com o pai, né, que era muito autoritário, está em suas obras. Eu tenho certo receio de levar muito essas experiências do escritor para a obra. Eu não estou dizendo que elas não existam, elas existem, mas a gente tem que separar bem o escritor do narrador, porque senão a coisa fica um pouco confusa, tá certo? Mas enfim, muito da experiência da vida do Kafka, muito da relação que ele teve com o pai dele, foi levado, aparece muito na obra dele e principalmente na obra A Metamorfose, tá? Então, do que trata, então, professora, A Metamorfose? Então, A Metamorfose, ela é a história de um rapaz, de um caixeiro viajante, que em determinado dia acorda transformado num grande inseto, num monstruoso inseto. Muita gente, é muito comum, até nas ilustrações que fazem a respeito do livro, que isso se pareça com uma barata. Mas em momento algum do livro ele faz referência a uma barata. Ele faz referência sempre a um grande inseto, um grande monstruoso inseto. E o mais interessante do livro, o mais assim icônico, na minha opinião, do livro, é que ele é uma novela. Se eu tiver que classificar para você assim, colocar, como, aliás, os teóricos de maneira geral classificam esse texto como uma novela, o gênero é uma novela. E na novela, geralmente, até como um exemplo das novelas aí que acontecem na televisão, tudo acontece, o ápice, né, da novela acontece no final, no último capítulo, nos últimos momentos da narrativa. O Kafka, ele faz uma coisa muito interessante porque ele já dá o clímax da narrativa logo no primeiro parágrafo, tá, criatura? Não é no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo, tá? Então, o primeiro parágrafo, eu tô aqui com algumas anotações, eu vou mostrar para vocês como é que começa o primeiro parágrafo. Olha só, vou ler, vou colocar aí na telinha para vocês. Numa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, Gregório, ou Gregor, né? Algumas traduções trazem Gregório, outros mantêm o Gregor Samsa, deu por si na cama transformado num gigantesco inseto. Esse é o primeiro período, é o primeiro trecho do primeiro capítulo da Metamorfose do Franz Kafka. Então, na verdade, ele começa jogando na tua cara, leitor, né, que aconteceu uma coisa absurda, uma coisa fantástica, até porque é uma narrativa fantástica mesmo. E o mais interessante ainda de tudo isso, e aí vai o primeiro spoiler, né? Que em momento algum, até o final da narrativa, isso vai se explicar. Então não adianta você começar a ler Metamorfose imaginando que em determinado momento da narrativa você vai encontrar uma explicação para o que aconteceu com o Gregor Samsa, tá? Não vai, não existe essa possibilidade no livro. Então ele amanheceu transformado num gigantesco inseto, e ali ele permanece durante toda a narrativa até a sua morte. Outro spoiler que acontece no livro, né? Ele permanece assim.
Então, o que que acontece? Nessa narrativa, dividida em 3 capítulos, né, você tem ali, primeiro, ele acorda nesse dia transformado nesse gigantesco inseto, né, e o mais interessante, aí começa a maneira peculiar de narrar do Franz Kafka. Ele vai contando essa coisa absurda de maneira muito objetiva, muito realista, muito fria até. Então o Gregório acorda, tá transformado num gigantesco inseto, deitadinho na cama, ele até parece mesmo uma baratinha, porque ele mexe as mãozinhas lá desesperado para tentar descer da cama, tá? E não consegue. Mas, olha só, esse rapaz transformado nesse gigantesco inseto, nesse monstruoso inseto, qual é o grande problema? Onde é que está a grande angústia desse rapaz nesse momento? Você acredita que a grande angústia do Gregório é não poder ir trabalhar? É, exatamente, ele vai perder a hora e ele tá apavorado porque ele não pode, não consegue trabalhar. Gente, veja bem, se fosse eu, se eu acordasse transformada num inseto gigantesco, eu estaria apavorada. Eu jamais ia pensar que eu ia perder a hora, que eu tinha que trabalhar, muito pelo contrário. E deve ser o que aconteceria com você também. Mas no caso do Gregório, não. Ele acorda preocupado com a hora, com o fato de não poder trabalhar. Até porque Gregório era arrimo de família. Conhece essa expressão? Arrimo de família é aquela pessoa que sustenta toda a família. Então, o Gregório sustentava. Então, agora para você saber quem são os familiares do Gregório, né? A irmã, a Gretchen, o pai e a mãe, já idosos, tá? Mas ninguém era deficiente, ninguém tinha problema, né, com alguma deficiência física ou intelectual que os impedisse de trabalhar, tá? Muito pelo contrário. Mas Gregório acabou então assumindo essa função de arrimo de família e sustentava toda essa família. A partir desse momento, dessa situação posta pelo Franz Kafka, nós passamos a assistir e ler, obviamente, né? Como essa família também vai se metamorfosear, tá? É lógico que se você pensar para mim, professora, não é possível que ele tenha se transformado realmente num inseto gigante. Do ponto de vista real, você está certo. Realmente não tem como você, pelo menos na nossa literatura médica aqui, a gente não tem nenhuma, né, que eu saiba, nenhum caso de alguém que tenha se transformado num inseto e tenha sobrevivido. Mas acontece que isso é uma metáfora, é uma metáfora da situação que o Gregório vive, tá? Então, que situação é essa? Ele é um rapaz que está preso a esse trabalho, ele não gosta desse trabalho, ele não gosta do chefe dele, do gerente dele, mas ele está preso a esse trabalho, a essa situação, ele está condicionado porque a família deve dinheiro para essa empresa, para o chefe. Então ele tem que trabalhar ali mais 5 ou 6 anos, mais ou menos, para quitar essa dívida e aí sim ele pode pensar em sair desse trabalho. Então, olha só, quando o Gregório adoece, que na verdade é uma doença, né? A transformação num inseto, na verdade, é uma metáfora. A família passa a viver também uma metamorfose, porque eles saem daquela situação de conforto e o Gregório sai da situação de provedor e passa a ser, entre aspas, um peso para essa família. E a família tem que se virar, né? A Gretchen é uma menina muito sensível, nunca trabalhou, ajudava em casa, é muito talentosa, gosta de tocar violino, né? E o pai está ali já há algum tempo sem trabalhar, a mãe sofre de asma. Enfim, tem essas questões todas que estão envolvidas naquela situação, naquele estado de coisas que vão se modificar à medida que o Gregório se transforma nesse inseto, passa a não conseguir mais falar, né? Ele acha que ele consegue falar, mas na verdade ele solta apenas alguns barulhos que devem ser bem parecidos com o inseto faz, né? Com os quais os insetos estão acostumados, né? Então ele já perde a possibilidade de falar. E nesse primeiro capítulo, o gerente do Gregor, perdão, eu acostumei a chamar de Gregório, o gerente vai até a casa do Gregor ver o que está acontecendo, mas o que está acontecendo? E faz até uma crítica, dizendo que os homens de negócio, eles têm que desprezar certos mal-estares, né, em prol da empresa, fazendo uma crítica irônica, mas é uma crítica à situação do Gregório. Acontece que quando ele vê
Quando o Gregório consegue descer da cama e consegue se mostrar, esse homem fica apavorado, sai correndo da casa. O pai, que é super autoritário, fica irritado com o Gregório. Olha só a situação. Ao invés de estar preocupado com o filho, ele fica irritado com a situação, pelo fato de que o gerente saiu correndo da casa, né? E com uma bengala começa a bater, tocar o Gregório, né, o Gregor, fazendo com que ele volte para dentro do quarto onde ele estava. Só que nessa, como ele não sabe lidar com esse novo corpo dele, que é um corpo abaulado, arredondado, né, de um inseto, ele não consegue se mexer direito. E quando ele volta pro quarto, ele acaba se machucando, porque ele foi quase jogado para dentro do quarto. E ele acaba se machucando e começa a sangrar. Aí você já tem o começo da derrocada do Gregório, tanto física quanto espiritual e mentalmente, tá? Esse é o primeiro capítulo. No segundo capítulo, segue a adaptação da família, ou a não adaptação dessa família em relação ao Gregório, tá? Então, são situações muito, assim, marcantes, né? Que se seguem. O Gregório, ele tenta escutar o que a família fala, a família tá sempre falando dele, ele descobre que o pai tinha um dinheirinho guardado, ele achou que não tivesse nada e na verdade ele tem, né? Ele passa a perceber que a comida que ele gostava já não tem aquele gosto, né, que tinha anteriormente, né? A disposição do quarto, os móveis no quarto são modificados, até porque ele é um gigantesco inseto e ele precisa de espaço, né? Então a irmã passa a cuidar do Gregório, ela sempre cuidou muito do Gregor. É certo que isso vai mudar ao longo da narrativa. Essa menina que começa assim, muito carinhosa com ele, cuidando do irmão, os pais, inclusive, agradeciam muito a irmã por ela fazer isso, porque a mãe é uma mulher, assim, como é que eu vou dizer para vocês? Ela é muito neutra, ela quer ajudar o filho, ela sofre até por conta da situação do filho, mas ela não tem coragem de ver, enfim, ela é uma personagem muito neutra nesse sentido. Já a Gretchen é uma personagem muito ativa. Ela ajuda esse irmão até determinado momento. Só que em determinado momento, ela vai percebendo que esse monstro, esse inseto gigantesco, não é mais o irmão dela. E ela vai se cansando. À medida que ela vai se cansando, ela passa também a desprezar o Gregório. Né? Ao longo da narrativa, vocês vão perceber que o quarto começa, o que era bem cuidado no começo, ele passa a ficar sujo, a família passa a jogar naquele quarto o que sobrava na casa, até porque eles têm que encontrar, eles acabam alugando os quartos para inquilinos, né, para conseguir levantar algum dinheiro. Num determinado momento, um desses inquilinos vê o Gregório e se assusta e fala que aquela casa é uma sujeira e sai, diz que não vai pagar mais nada, né? É uma situação muito ruim. Mas tem uma situação que é muito emblemática para mim. Tem um momento em que eles vão, a Gretchen e a mãe vão tentar limpar o quarto do Gregor. E quando a mãe o vê, né, mesmo assim, daquele jeito transformado, deve ser a primeira vez ali que ela vê mesmo o filho daquele jeito, ela leva um susto e começa a passar mal, tá? E quando ela passa mal, a Gretchen vai acudir essa mãe, né, vai ver, vai tomar conta da mãe, né, e o pai fica muito bravo com o Gregório e começa a jogar maçãs nele. Joga um monte de maçã, joga, e ele vai correndo pro quarto, mas uma dessas maçãs atinge as costas, né, o dorso, vamos dizer assim, do Gregório e penetra na pele dele, né? Então ela machuca mesmo o corpo do Gregório. Mas ele vai lá pra dentro e fica com essa maçã ali. Claro que ele não tem condição como inseto, que é de tirar aquela maçã do seu corpo. E aquela maçã vai infeccionando, né? Até que vai debilitando muito o Gregório. Então, o livro vai mostrando esse processo, né, que debilita o Gregório, tanto no aspecto psicológico, físico, espiritual, ele vai se debilitando muito.
O terceiro capítulo vai mostrar pra gente o final, né? O fim, na verdade, da narrativa, né? E a transformação total dessa família e desse rapaz. A família já percebe que o Gregor não é mais aquele rapaz, a irmã já não cuida dele, o pai já tem, como sempre, muito autoritário, tem muita raiva dele, tá? E o Gregório, num momento lá em que ele já tá bastante debilitado, ele começa a pensar sobre a família e ele pensa realmente nessa família com muito carinho, tá? Mas ele já tá muito debilitado. E nesse momento, tá, em que ele pensa assim de maneira bem carinhosa em relação à família, ele não quer mais ser um peso para essa família. É bom que nós pensemos agora que é um processo, e esse processo, essa metáfora, é bom que se diga, né? Uma metáfora, obviamente, que mostra que uma pessoa que no começo era rimo de família, sustentava essa família, valia muito, era muito valorizado. Quando essa pessoa deixou de ser importante, deixou de ser útil, tá? Ela passa a ser desprezada. E aí nós podemos abranger esse pensamento aí. Não é só pela família. A família, a sociedade. O Kafka, ele faz uma grande crítica às relações humanas nesses tempos modernos. É bom que se diga isso. Então o Gregório já não prestava para mais nada. Ele já não valia nada porque ele não poderia mais prover a família. Então ele passou a ser um estorvo. Sendo estorvo, ele queria ir embora, ele queria desaparecer, ele não queria ser esse estorvo para a família, né? E no final desse processo de debilitação que ele viveu, ele acaba morrendo, tá? E depois que ele morre, como é que fica a família? A família fica aliviada. Meu Deus, professora, e isso? Sim, sim, a família fica aliviada. O último trecho do livro é um trecho bem interessante. Eles saem, depois o Gregório morre, a empregada o encontra morto, tal. E aí, depois disso, a família sai num belo dia lá para passear, né? E eles estão passeando, aí o senhor Sansa e a senhora Sansa, né, o pai e a mãe do Gregório, olham para Gretchen, né, que é uma moça viçosa, bonita, e percebem que nela há uma grande possibilidade, uma possibilidade de arrumar um bom casamento, né? Então eles avaliam a situação. Nessa altura do campeonato, durante o processo em que o tempo que o Gregório ficou ali na casa, naquela situação, eles tiveram que arrumar outros empregos, né? Então o pai voltou a trabalhar, a Gretchen voltou a trabalhar. Então, o que eles perceberam? Eles perceberam que de todo, assim, avaliando a situação de uma maneira geral, não é tão ruim assim, eles não estão tão ruins assim. E ainda tem a menina, tem a Gretchen, que virou uma menina muito bonita, muito formosa e que ainda pode, né, arrumar um bom casamento. Então essa família fica aliviada, feliz, né, e pensa muito no futuro. E Gregório? O que aconteceu com o Gregório? Gregório morreu. Gregório não era mais útil, né? E se não era mais útil, não precisava mais estar entre eles, tá? Incrível, né? Para terminar, vamos focar um pouco na linguagem do Kafka, né? O Kafka costumava dizer que a literatura, os livros de maneira geral, eles têm que ser como uma picareta rompendo um mar gelado. E é mais ou menos isso que acontece. Você não vai conseguir ler a Metamorfose e sair desse livro da mesma maneira com que você começou a ler, tá? Ele é muito impactante, ele é muito forte mesmo. Ele é uma narrativa fantástica, ele tem uma linguagem realista, simplista, é fácil de ler, embora muita gente tenha medo, ai meu Deus, será que eu consigo? Consegue sim, é um livro fácil de ler, de fácil entendimento. O Franz Kafka não era um cara muito afeito a precisão absurda ortográfica, então é possível que até alguns errinhos ali, dependendo da tradução, você encontre, se conseguir ler o original, beleza, mas enfim, mas ele tinha essa linguagem muito realista, muito simplista, muito direta, não era chegado à dramaticidade, você não vai ver esse tipo de drama, tá? Até porque, veja, eu contei para vocês aqui, vocês lerão nas páginas do livro uma história absurda, uma história triste, tá? E mesmo assim, ele não chega em nenhum momento à dramaticidade, ele não é chegado a melodramas, tá certo? Kafka é maravilhoso, a Metamorfose é maravilhosa e você deve ler.
O Gregor Samsa é uma metáfora da sociedade moderna, ele é uma metáfora do utilitarismo que existe na nossa sociedade. Ao mesmo tempo que ele é revelador, ele é triste. Ele é triste porque aí você se pergunta, né? Aonde está o nosso valor? Até onde nós valemos alguma coisa? Olha só, valemos alguma coisa. Será que nós temos que valer coisa? Será que nós não podemos ter valor pelo que nós somos? Não. Será que nós não temos... E essa sociedade? Essa sociedade dá valor a nós pelo que nós somos ou pelo que nós produzimos? Fica aí o questionamento do Gregor e do Franz Kafka, tá? Leiam, não esqueça. Beijo, tchau, fui.